Queridas companheiras e queridos companheiros, eu cumprimentando o prefeito JHC e o governador Paulo Dantas, eu quero que todos que estão aqui se sintam cumprimentados. Cumprimentar os companheiros e as companheiras que receberam a chave das tuas casas. Que Deus abençoe vocês. Eu queria contar uma coisa para vocês que eu contei da outra vez que eu vim inaugurar a parte de baixo. Vocês estão recebendo uma casa, acho que de 48 ou 49 metros quadrados. Tem gente que acha que é uma casa pequena. Eu, em 1976, comprei minha primeira casa própria. 33 metros quadrados. E morava eu, minha mulher, 3 filhos, minha sogra e 2 cachorros. Em 33 metros quadrados. Era bem menor do que a que a gente está entregando hoje, que eu ainda acho pequena. Nós temos que melhorar. E por que nós temos que melhorar? Porque eu já vivi em situações muito ruins. Eu já vivi em lugar que dava enchente de 1,5 metro dentro de casa. Eu já acordei de noite com rato, com barata, com cocô, tentando sair do vaso sanitário, o rato tentando se salvar, a barata, ter que levantar minha mãe, ter que levantar as coisas para a gente não perder o que tinha. Eu já morei em lugar que quando chovia a gente não conseguia sair de casa de tanta lama que fazia. E tudo isso me fez compreender a necessidade de garantir que o povo mais humilde do país tenha acesso a uma casa. Eu, quando casei em 1969, eu fui morar numa casa que era um quarto e cozinha. Eu pagava R$100, o equivalente a R$100 de aluguel. Era o dinheiro mais mal amaldiçoado que eu via na vida, porque era um dinheiro que eu pagava e que não tinha nenhum patrimônio meu. Eu pagava e não via mais. E quando o dono pedia a casa, a gente tinha que sair correndo para procurar outra casa. E eu sei como é que uma mãe vive quando tem os filhos, que tem que mudar todo ano porque tem que entregar a casa. A molecada muitas vezes tem que trocar de escola. A molecada não consegue fazer relação de amizade porque muda todo ano. As mulheres e os maridos também não conseguem fazer muita amizade. E cada vez que a gente vai procurar aluguel, se é um pouquinho melhor é mais caro, se é um pouquinho pior é mais barato. Então eu tenho noção, a noção exata do que significa uma casa própria para uma pessoa pobre nesse país. Quantos anos na minha vida eu passava na rua, via a placa de casa vende-se, e às vezes eu parava para perguntar o preço, eu falava não posso comprar. Não tinha dinheiro para dar entrada e muitas vezes não tinha dinheiro para pagar a prestação. Então, quando eu comprei a minha primeira casa, mesmo sendo muito pequena, para mim era um ninho que eu tinha construído para a minha família. Ali eu iria construir, sabe, a minha família, iria construir a minha vida, iria criar os meus filhos. Por isso que a casa própria para mim tem muita importância. Cada pessoa dessa que recebeu a chave da sua casa, ele hoje tem um patrimônio que ele tem que cuidar. E na maioria das vezes a gente dá a chave para a mulher. Por que para a mulher? Porque a mulher, ela nos dá mais garantia de que ela não vai abandonar a família e de que ela não vai vender a sua casa, porque ela precisa cuidar dos seus filhos e dos seus netos. Possivelmente sejamos o único país do mundo em que a gente dá preferência para a mulher na entrega da chave, a gente dá preferência para a mulher no pagamento das políticas sociais, para que a gente garanta que a mulher não seja espoliada muitas vezes por um marido
sabe, que não cuida da família com a decência que tem que cuidar. Por isso eu fico muito orgulhoso cada vez que eu entrego a chave de uma casa. Eu tenho certeza que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional já feito nesse país. Nunca, em nenhum momento da história do país, foi feito um programa habitacional que chegasse em tão pouco tempo a construir quase 10 milhões de casas para o povo pobre. E nós sabemos que temos que construir muito mais, porque cada vez que a gente para de construir, aumenta o número de pessoas e aumenta a quantidade de pessoas sem casa nesse país. E eu tenho um compromisso de que a gente vai chegar um dia a zerar o déficit habitacional, porque todo e qualquer brasileiro vai ter o seu ninho para cuidar, sabe, da sua família. Para mim é uma coisa sagrada. E nós estamos melhorando. Nós criamos o Minha Casa Minha Vida entidades. Nós estamos financiando para que as entidades que cuidam dos trabalhadores que não têm casa, dos movimentos como o Bolo participava e tanto de vocês, as entidades estão fazendo casa melhor e muitas vezes com o mesmo preço das empresas que fabricam as casas. Eu agora fui inaugurar 1.300 casas no Rio Grande do Sul. Não foi o povo que foi para longe da cidade. O conjunto que eu fui inaugurar, Paulo Dantas, tem uma universidade a 5 quilômetros do conjunto. Tem uma UPA a 300 quilômetros. Tem uma rodoviária a 1.500 metros. E tem um hospital a 3.000 metros de distância do conjunto habitacional. Ou seja, não foi o povo que foi tocado para longe da cidade. O povo foi para o centro da cidade. E o que aconteceu? Nessas casas tem até churrascaria, tem até churrasqueira. Ou seja, nós agora estamos exigindo que todos os conjuntos tenham uma biblioteca. Nós estamos agora daqui para frente exigindo que todos os prédios tenham uma varandinha, para que a gente dê o mínimo de dignidade e respeito ao povo. Não custa muito caro, porque cuidar do povo pobre, embora pareça muito dinheiro, é a coisa mais fácil que a gente pode fazer e é o dinheiro mais bem investido que a gente pode fazer. Por isso eu estou orgulhoso. Eu assumi da outra vez que eu vim na parte de baixo, de que eu viria inaugurar essa outra parte do conjunto. E cá estamos nós para dizer: missão cumprida. Obrigado, meu querido Carlos da Caixa Econômica, meu querido Jader, meu governador e meu prefeito. É assim que a gente trata o bem público e é assim que a gente governa. A palavra governar não deveria existir. A palavra correta seria cuidador. Eu sou eleito governador, prefeito e presidente, não para governar, mas para cuidar do povo que mais precisa neste país. Por isso eu tenho orgulho do momento que a gente está vivendo. Eu não sei, prefeito e governador, se vocês sabem que nós estamos terminando o 3º ano de mandato com a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Eu não sei se vocês sabem que nós estamos terminando o 3º ano de mandato com o menor desemprego da história do Brasil. Eu não sei se vocês sabem que nós estamos terminando o 3º ano com 103 milhões de trabalhadores registrados trabalhando nesse país. Eu não sei se vocês sabem que nós temos a melhor distribuição da massa salarial da história do país. Eu não sei se vocês sabem que nós estamos terminando o 3º ano com o maior fluxo de exportação da história do país, 628 bilhões de dólares. Pois bem, nós agora estamos transformando esse ano no ano da verdade. Nós tivemos 2 anos de reconstrução, porque nós encontramos esse país desmantelado, porque esse país era como se fosse uma casa alugada para quem não prestava, tá? Que fez tudo que não prestava. A única coisa que ele sabia fazer era mentir.
mentir e mentir através das redes digitais que vocês chamam de rede social, que de social tem muita pouca coisa. É rede digital, contando mentira 24 horas por dia. Nós então resolvemos reconstruir o Brasil, resolvemos preparar a terra, plantar, semear, aguar e agora estamos colhendo. E esse ano nós vamos fazer o ano da comparação. Presta atenção. Nós vamos comparar cada coisa que nós fizemos nesses 3 anos com o governo Temer e o governo Bolsonaro. Junto é quase 8 anos de governo. Nós vamos comparar quem cuidou mais das estradas nesse país e quem fez mais estrada. Nós vamos cuidar quem fez mais saúde nesse país, quem fez mais operação. Só para vocês terem ideia, quando nós chegamos, o Mais Médico tinha apenas 12 mil médicos. Nós já estamos com 28 mil médicos espalhados pelos quase 5.700 municípios desse país. Nós vamos comparar quem fez mais universidades, nós vamos comparar quem fez mais institutos federais, nós vamos comparar quem colocou mais estudantes na universidade, nós vamos comparar quem investiu mais no ensino fundamental, quem fez mais escola de tempo integral, quem legalizou mais quilombo nesse país, quem legalizou mais terras indígenas nesse país. Cada coisa nós vamos comparar, para que vocês possam decidir na hora que vocês tiverem que escolher alguém para cuidar de vocês. Porque o ideal seria vocês escolherem pessoas para cuidar de vocês. Pessoas que saibam a vida de vocês. Pessoas que conheçam como é que vocês vivem e o que vocês necessitam. Porque nós não podemos continuar acreditando na mentira. Eu digo sempre uma coisa, não coloquem nunca uma raposa para tomar conta do galinheiro, que ele vai comer até o galo. Não coloque. Vocês sabem disso. É a coisa mais simples de vocês entenderem o que eu estou falando. Não coloque uma raposa para tomar conta do galinheiro. Mesmo que ela esteja vestida de branco, mesmo que ela esteja com uma lágrima nos olhos, a raposa, ao ser colocada no galinheiro, ela vai comer as galinhas. Então é importante vocês terem noção disso. Porque este ano, quando eu digo que é o ano da verdade, não é o Lula que vai ter que fazer a comparação, são vocês. São vocês. Vocês que têm telefone celular. Precisa tomar muito cuidado com a quantidade de mentira que vocês recebem todo dia. Precisa aprender a distinguir o que é verdade e o que é mentira. Porque todo mundo sabe também que a mentira voa e a verdade gatinha. Todo mundo sabe. E tem muita gente mentindo nesse país. Tem muita gente contando mentira. E nós não podemos permitir que a mentira volte a governar. Cadê a carteira profissional verde e amarela que ia gerar emprego nesse país? Cadê a casa verde e amarela que ia acontecer para o povo? Cadê esse país desenvolvido? É importante vocês saberem que a única vez que esse país cresceu, a última vez que ele cresceu acima de 3%, foi quando eu deixei a presidência em 2010. De lá para cá, ele só foi crescer acima de 3% quando eu voltei à presidência da República, e já cresceu nos 3 anos que nós governamos esse país. Portanto, companheiros, o que está acontecendo no Brasil nesse instante é uma lição para todos nós. E eu queria que vocês compreendessem isso. Eu digo sempre, presta atenção numa coisa, eu digo sempre o seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Pouco dinheiro na mão de muitos significa melhoria de vida das pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu cheguei aqui,
perguntei quantas pessoas tem aqui. Me disseram 5.000 pessoas. Eu não sei contar, então, para mim, se tinha 2, 3 ou 4 ou 5, eu não sei. Mas vamos supor que aqui tinha 5.000 reais, 5.000 pessoas. E eu tivesse no meu bolso 10 milhões de reais. E eu resolvesse fazer um benefício a essa comunidade e pegasse esses 10 milhões de reais e entregasse para uma pessoa. Entregasse para essa moça que está aqui na frente. Tome, 10 milhões é seu. O que ela iria fazer? Ela iria correr para um banco, iria abrir uma conta, ela iria pesquisar qual era o banco que estava pagando mais juro, ela ia depositar os 10 milhões no banco, ia ficar vivendo do quê? Do rendimento da aplicação que ela fez. E 4.990 pessoas continuavam pobres como vocês. Agora imagina se eu pego esses 10 milhões, ao invés de dar para uma pessoa só, eu distribuísse 2.000 reais para cada um de vocês. O que iria acontecer nessa comunidade? Cada um com 2 milhões de reais ia correr diretamente numa padaria, ia comprar mais comida, ia comprar mais loja, ia comprar mais roupa, ia comprar um sapato, ia comprar um chinelo, ia levar coisa para o filho, comprar material escolar. Esse dinheiro circularia na mão de 2.000 pessoas, circularia no bar, circularia na padaria, circularia na loja, circularia na fábrica. Esse comércio crescia, tinha mais emprego, tinha mais salário, o que significa que todo mundo melhorava um pouco de vida e não apenas uma pessoa. É isso que nós estamos fazendo nesse país nesse instante. É isso que nós estamos fazendo, distribuindo as coisas que nós somos capazes de produzir. É por isso que nós criamos o Pé de Meia, para garantir que os meninos do ensino médio não desistam da escola. É por isso que nós criamos o programa, isentando imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais. É por isso que nós criamos o programa Luz do Povo, isentando as pessoas que consomem até 80 kW de energia ou até 120 para pagar menos. É por isso que nós criamos agora o programa Gás do Povo, que até o mês de março, 15 milhões de famílias pobres estarão recebendo gás de graça, porque o governo vai garantir que essas pessoas possam viver decentemente e não cozinhando com querosene ou com tijolo, fazendo coisa de lenha para se acidentar e se queimar. É esse país que está dando certo, porque nós estamos fazendo com que o dinheiro chegue na mão das pessoas que precisam. E não o país continuar como antes, as mesmas pessoas cada vez mais ricas e as pessoas pobres cada vez mais pobres. Em 2014, a gente tinha acabado com a fome nesse país. Quando eu votei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós, em 2 anos e meio, acabamos com a fome outra vez nesse país, porque comer é um direito sagrado, que está na Bíblia, que está na Constituição, e nós temos que garantir isso, ajudando o pequeno e médio produtor rural, ajudando as pessoas que ganham o salário mínimo e dando aumento real para o salário mínimo, ajudando as pessoas que estão no Bolsa Família. Porque se nós não cuidarmos das pessoas mais pobres, elas vão ficar mais pobres. Por isso eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Muito orgulhoso. Quando eu criei o programa Brasil Sorridente, é porque eu não aguentava mais ver meninas de 18 anos, 19 anos, em vários lugares do país, sem poder sorrir, porque faltava dente na boca. E não poderia gastar dinheiro com dentista. Então, o Estado tem que cuidar do seu povo. E por isso criamos o programa Brasil Sorridente. Agora, nós até esse ano vamos inaugurar 150 carretas que vão andar por esse país afora para fazer todos os exames sofisticados que o mundo faz. Qualquer rico faz exame igual vocês vão fazer agora.
Quando você tiver que fazer mamografia, quando você tiver que fazer um negócio para ver o seu coração, quando você tiver que saber se você tem câncer, vocês vão passar por máquina, igual passa o presidente da República Americana, igual passa o presidente Lula, igual passa o presidente da China. O que nós queremos dizer é o seguinte: vocês vão ser tratados com a decência que o ser humano tem que ser tratado, porque não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe, e quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Então, companheiros, eu tenho que ir para a Bahia agora, mas eu quero dizer ao prefeito, ao JHC, ao Paulo Dantas, ao Renan, a nossa senadora de Alagoas, de que tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês percebem que eu pareço que tenho 30 anos, mas eu já tenho 80 anos de idade. Eu vou viver muito. Eu vou viver muito. Porque minha mãe, Dona Lindu, dizia: Lula, você teima, teima, teima. E eu estou teimando. Eu gosto da vida e eu vou viver muito. E vou dizer uma coisa para vocês: enquanto eu tiver vida, aqueles cidadãos que ajudaram a destruir esse país, que negaram a vacina e por conta disso morreram 700 mil pessoas da Covid nesse país, dos quais metade era culpa deles. Aqueles cidadãos que prometeram emprego e deram desemprego, que prometeram casa e não deram casa, que prometeram comida e não deram comida, que prometeram mais salário e passaram 7 anos sem aumentar o salário mínimo. Esses cidadãos, enquanto eu for vivo, não voltarão a governar mais esse país. E nós, e quem tem, este ano, nós vamos para a rua. Nós não queremos brigar com ninguém. Nós não queremos fazer confrontação física. O que nós queremos é fazer confrontação de realização nesse país. Perguntar para eles quantas universidades vocês fizeram nesse país? Nenhuma. Quantas escolas técnicas vocês fizeram? Nenhuma. Quanto percentual vocês aumentaram o salário mínimo? Nada. Aliás, nem aumentaram a merenda escolar, se vocês querem saber. Então, companheiros e companheiras, eu sou um pernambucano. Não morri de fome até completar 5 anos de idade. Para morrer depois que chegou a 80 é difícil. Então se prepare. Se prepare, porque esse ano eu vou andar esse país. Eu vou percorrer cada rincão desse país junto com essa turma aqui. E nós vamos garantir que a democracia vai prevalecer nesse país e que vença a disputa eleitoral aquele que o povo brasileiro quiser. E quem ganhar leva da forma mais democrática do mundo, na eleição mais honesta do mundo, porque não tem nada mais honesto do que a urna eletrônica para esse país. Quando alguém fala que a urna eletrônica permite roubar, eu digo sempre: se a urna eletrônica permitisse roubar, o Lulinha não seria 3 vezes presidente da República desse país. A elite brasileira já teria roubado há muito tempo. Já teria roubado há muito tempo. Então, gente do céu, vocês tenham certeza de uma coisa: eu sei do que vocês precisam. E eu sei como é que a gente faz para melhorar. Então, ajudem a controlar o celular de vocês.
ajuda celular. Não passem mentira para frente. Não passe mentira. Aprenda a distinguir o que é a verdade e a mentira. Pega as coisas boas que vocês têm e divulga as coisas boas. As coisas ruins não precisa divulgar para ninguém. Porque esse país precisa acabar com o ódio. E a gente precisa voltar a ter mais fraternidade, a ter mais amor, a ter mais solidariedade, a ser mais amigo dos nossos amigos. É esse mundo que eu quero construir. E sobretudo para as companheiras mulheres. Eu sei que tem aumentado a violência contra as mulheres. Tem aumentado a morte das mulheres. E eu quero aqui dizer para os homens. Somos nós homens que temos que ter coragem e dignidade de assumir a defesa da luta contra a violência contra as mulheres. Porque quem é violento somos nós. Você não tem histórico de mulher batendo no marido. Você não tem histórico de mulher matando o marido. Mas todo dia aparece homem querendo matar a mulher, querendo matar a namorada. E eu quero dizer que isso é uma falta de respeito e dignidade. Se a gente não está bem dentro de casa, a gente não briga. A gente resolve isso, sabe, levando em conta que a gente tem filho. Se a gente briga dentro de casa, a gente sabe que o filho está ouvindo aquela briga. E isso pode formar a cabeça do nosso filho ou da nossa filha. Então eu queria pedir para os homens, quando você estiver raivoso, quando você estiver nervoso, ao invés de descontar na sua mulher das crianças, abra a porta, saia, vá para o quintal, conta até 10, fala um pouquinho com Deus e volte para casa para cuidar da sua família e não para bater na sua família ou ficar nervoso com a sua família. Um abraço, que Deus nos abençoe e até outro dia, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos e a todas que